A sexta-feira 13 que a humanidade jamais esquecerá. Imagine que o ano é 2029. O mundo vive uma era de avanços tecnológicos sem precedentes, mas todos os olhares, de Tóquio a Nova York, de Londres a São Paulo, estão voltados para um único ponto no céu noturno. O calendário marca 13 de abril. É uma sexta-feira e, pela primeira vez na história da civilização moderna, a humanidade não precisará de telescópios caros ou equipamentos da NASA para enxergar o seu possível carrasco. Uma luz pálida, mas constante, surgirá no horizonte, movendo-se com uma velocidade assustadora. Para o observador comum, parecerá uma estrela cadente que se recusa a apagar. Mas para os astrônomos que monitoram o espaço profundo, aquela luz tem um nome que evoca o terror mitológico: 99942 Apophis. Com mais de 340 metros de diâmetro e um peso estimado em 27 milhões de toneladas, este asteroide não é apenas uma rocha espacial, é um projétil cósmico que cruzará a nossa órbita a uma distância de apenas 31 mil quilômetros da superfície terrestre. Para colocar isso em perspectiva, considere que os nossos satélites de televisão e comunicações geoestacionários orbitam a 36 mil quilômetros. Isso significa que o Apophis passará abaixo dos nossos satélites. Ele rasgará o espaço entre a Terra e a nossa infraestrutura tecnológica. Se houvesse um erro de cálculo de apenas alguns quilômetros, a humanidade poderia instantaneamente perder a internet global, as comunicações bancárias e os sistemas de GPS. Mas o risco para os satélites é apenas a ponta do iceberg de um conflito que começou em 2004, quando este objeto foi descoberto e deixou os cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em estado de choque. A descoberta, do erro de cálculo ao pânico global. Em dezembro de 2004, enquanto o mundo ainda lidava com as notícias de um tsunami devastador no Oceano Índico, um grupo de cientistas liderado por Roy Tucker, David Tollin e Fabrício Bernardi identificou um pequeno ponto de luz movendo-se contra as estrelas fixas. Inicialmente batizado como 2004 MN4, os primeiros modelos matemáticos indicaram algo que raramente se vê em astronomia: uma probabilidade de impacto real. A escala de Turing, que mede o perigo de impactos de asteroides, raramente passa do nível 0 ou 1. O Apophis rapidamente subiu para o nível 4. Naquele momento, as estatísticas indicavam que havia uma chance em 37 de o mundo enfrentar um cataclismo em 2029. Foi o nível de alerta mais alto já emitido na história da defesa planetária. A imprensa global entrou em colapso. Começaram as comparações inevitáveis com o evento de Tunguska ou com a extinção dos dinossauros. Entretanto, o Apophis recebeu seu nome definitivo em homenagem ao deus egípcio da destruição e do caos, a serpente que tentava engolir o Sol e mergulhar o universo na escuridão eterna. O nome não foi escolhido ao acaso, ele refletia a ansiedade de uma comunidade científica que pela primeira vez não conseguia garantir que o amanhã seria seguro. O enigma do buraco de fechadura gravitacional. A ciência avançou, e novas observações ajudaram a refinar a órbita de Apophis, reduzindo a chance de impacto em 2029 para quase zero. Mas foi aí que surgiu o conceito mais assustador da mecânica celeste: o buraco de fechadura gravitacional. Imagine que a Terra possui ao seu redor pequenas portas invisíveis no espaço, criadas pela interação das forças gravitacionais. Durante a passagem de 2029, se o Apophis passar exatamente por uma dessas regiões de apenas 800 metros de largura, a gravidade do nosso planeta não apenas desviará o asteroide, mas o ajustará perfeitamente para uma colisão em sua próxima volta, em 2036. Isso significa que 2029 pode ser o momento em que o nosso destino será selado, mesmo que nada aconteça naquele dia. Se o Apophis cruzar a fechadura, entraremos em um estado de morte anunciada. Seriam 7 anos de contagem regressiva, onde cada segundo seria gasto em uma tentativa desesperada de desviar uma rocha que nós mesmos, através da nossa gravidade, atraímos para o nosso centro. A precisão necessária para evitar esse buraco de fechadura é mínima na escala cósmica, mas gigantesca na escala humana. Efeito Yarkovsky, o motor invisível que muda tudo. Muitas pessoas perguntam: se a NASA é tão inteligente, por que não podem nos dar uma resposta definitiva? A resposta reside em uma força sutil e fantasmagórica chamada efeito Yarkovsky. Um asteroide como Apophis não é uma bola de bilhar estática no vácuo. Ele gira.
À medida que o Sol aquece a superfície rochosa de Apophis, o lado iluminado absorve energia. Quando esse lado gira para a escuridão do espaço, ele libera essa energia na forma de radiação infravermelha, calor. Essa liberação de calor gera uma pressão de radiação minúscula, mas constante. Imagine que você está em um barco e sopra constantemente contra uma vela pequena. No início, nada acontece, mas ao longo de anos e décadas, esse sopro de calor altera a velocidade e a trajetória do asteroide em quilômetros. Em 2025, os radares de Goldstone e o Observatório de Arecibo, antes de seu colapso, forneceram dados que confirmaram: Apophis está derrapando em sua órbita. Ele não está onde os modelos de 2004 previam. Ele está se movendo de forma imprevisível. Este efeito torna a ciência da defesa planetária um jogo de incertezas. Precisamos saber exatamente qual é a cor da rocha, quão porosa ela é e qual a sua velocidade de rotação para calcular o efeito Yarkovsky. Sem esses dados, o nosso mapa do céu é como dirigir um carro em uma neblina espessa. Sabemos que a estrada está lá, mas não sabemos onde está a curva. A missão OSIRIS-APEX, infiltrando-se no inimigo. Para combater essa incerteza, a humanidade não ficou de braços cruzados. Em 2025, a missão OSIRIS-RX, que já havia feito história ao coletar amostras do asteroide Bennu, foi redirecionada para um novo e mais perigoso objetivo. Renomeada como OSIRIS-APEX, a nave está agora em uma trajetória de interceptação com Apophis. O plano é audacioso. A nave chegará a Apophis logo após o encontro próximo de 2029. Ela usará seus instrumentos para observar como a gravidade da Terra sacudiu o asteroide. Espera-se que a passagem próxima cause terremotos estelares em Apophis, deslocando pedras e poeira em sua superfície. Ao estudar essas mudanças, os cientistas poderão finalmente entender a estrutura interna de Apophis. Ele é um monolito sólido, ou é o que chamamos de pilha de detritos, rubble pile, apenas um monte de pedras soltas unidas pela gravidade. Se for uma pilha de detritos, qualquer tentativa de explodi-lo ou empurrá-lo pode ser desastrosa, agindo como se tentássemos dar um soco em uma nuvem de areia. A OSIRIS-APEX é os nossos olhos na linha de frente, tentando descobrir os pontos fracos do Deus do Caos antes que o relógio marque zero. O clima de tensão em 2025. Enquanto você ouve esta narração, em algum lugar nos escritórios da NASA e da ESA, Agência Espacial Europeia, supercomputadores estão rodando simulações de Monte Carlo, testando milhões de variáveis. O clima entre os astrônomos é de uma calma tensa. Eles sabem que as chances de impacto são baixas, mas as consequências são altas demais para qualquer erro. A política internacional também começou a se mover. Pela primeira vez, países estão discutindo quem seria o responsável por lançar uma missão de desvio se o buraco de fechadura for atingido. Seria um esforço conjunto da ONU? Ou veríamos uma nova corrida espacial, onde a sobrevivência é o prêmio final? A verdade é que o Apophis nos forçou a amadurecer como espécie. Saímos da ignorância de que o céu é um teto protetor e entramos na realidade de que vivemos em um estande de tiro cósmico. A diferença é que agora temos radares, e o que esses radares estão nos dizendo em 2025 é que o encontro de 2029 será o maior estresse de história da ciência. A anatomia do desastre. O segundo em que o céu cai. Se os cálculos falharem, se o efeito Yarkovsky nos trair, ou se o Apophis cruzar o buraco de fechadura gravitacional em 2029, o cenário deixa de ser uma curiosidade astronômica e se torna uma luta pela sobrevivência da civilização. Para entender a gravidade do que estamos enfrentando, precisamos visualizar com precisão científica o que aconteceria no segundo em que o Apophis entrasse em contato com a nossa atmosfera. O Apophis não é apenas uma rocha, é um projétil de 27 milhões de toneladas viajando a mais de 12 km por segundo. Ao atingir a camada superior da atmosfera, o ar à sua frente seria comprimido de forma tão violenta que a temperatura subiria instantaneamente para níveis superiores aos da superfície do Sol. Para quem estivesse no solo, não haveria som inicialmente, apenas um brilho cegante, uma segunda estrela surgindo no céu, transformando o dia em um inferno branco ou uma noite em um meio-dia artificial. Diferente de meteoros menores, que se fragmentam e queimam,
O Apophis é denso o suficiente para atravessar a atmosfera como um prego atravessa o papel. Ele atingiria a superfície da Terra em menos de 3 segundos após entrar na atmosfera. O impacto liberaria uma energia de aproximadamente 1.200 megatons de TNT. Para comparação, isso é cerca de 65.000 vezes mais potente que a bomba de Hiroshima, e muito superior à maior arma nuclear já detonada pelo homem, a bomba Cissar. Não seria o fim de toda a vida na Terra. Para isso, o asteroide precisaria ter mais de 10 quilômetros, mas seria o fim da era da estabilidade. Seria o fim do mundo como o conhecemos. O cenário de impacto: Terra versus oceano. O destino da humanidade dependeria de onde o Deus do Caos decidisse repousar. Se o impacto ocorresse em solo firme, o Apophis vaporizaria instantaneamente, criando uma cratera de impacto de quase 5 km de diâmetro e 500 metros de profundidade. Tudo dentro de um raio de 50 km seria atomizado em milésimos de segundo. A onda de choque térmico incineraria florestas e cidades em um raio de centenas de quilômetros, enquanto um terremoto de magnitude 7.0 na escala Richter sacudiria o planeta inteiro, derrubando infraestruturas em continentes distantes. No entanto, estatisticamente, é mais provável que o Apophis atinja o oceano, já que a água cobre 70% da superfície terrestre. Mas não se deixe enganar. Um impacto oceânico pode ser ainda mais devastador a longo prazo. O choque criaria um tsunami de proporções megacósmicas. Diferente dos tsunamis causados por terremotos, que são ondas longas, o impacto de um asteroide cria uma parede de água de centenas de metros de altura que se propaga em todas as direções. Cidades costeiras como Nova York, Londres, Rio de Janeiro e Tóquio poderiam ser varridas por ondas que penetrariam quilômetros terra adentro. Além disso, bilhões de toneladas de água salgada e vapor seriam lançadas na estratosfera, destruindo a camada de ozônio e alterando o clima global por décadas. A contagem regressiva de 7 anos, 2029-2036. Se em 13 de abril de 2029, os radares confirmarem que Apophis cruzou o buraco de fechadura, a humanidade entrará no período mais sombrio e, paradoxalmente, mais unido de sua história. Teríamos exatamente 7 anos até o retorno do asteroide em 2036. Como a sociedade reagiria a uma data de validade confirmada? Economistas preveem que os mercados globais poderiam entrar em colapso imediato sob o peso do pânico. Quem investiria em infraestrutura de longo prazo ou em títulos de dívida de 30 anos, sabendo que o impacto pode ocorrer em 7? No entanto, o instinto de sobrevivência humano é poderoso. Veríamos uma mobilização de recursos sem precedentes. O orçamento militar global, que hoje ultrapassa 2 trilhões de dólares por ano, seria redirecionado à defesa planetária. A ciência, muitas vezes relegada ao segundo plano na política, tornaria-se a religião universal da humanidade. NASA, Roscosmos, ESA e a CNSA chinesa teriam que esquecer as fronteiras geopolíticas e trabalhar como uma única entidade, a Equipe Terra. Estratégias de defesa, o jogo de xadrez orbital. Não estamos mais na época em que apenas olharíamos para o céu e rezaríamos. Hoje, temos planos. A primeira linha de defesa seria o impactador cinético. É a técnica que testamos com sucesso na missão DART. Lançaríamos naves pesadas para colidir propositalmente com apófises a velocidades extremas. O objetivo não é destruí-lo. Fragmentar o asteroide poderia criar uma metralhadora de rochas espaciais ainda mais difícil de parar. O objetivo é mudar sua velocidade em apenas alguns milímetros por segundo. No espaço, uma mudança minúscula feita anos antes do impacto se traduz em um desvio de milhares de quilômetros na hora da chegada. Se o impacto cinético falhar, entraríamos na fase do trator gravitacional. Enviaríamos uma nave massiva para voar ao lado de Apófises, sem tocá-lo.
A pequena atração gravitacional entre a nave e o asteroide, mantida por meses a fio, agiria como um guincho invisível, puxando a rocha para fora da rota de colisão. É uma técnica lenta, elegante e de extrema precisão. E em último caso, o cenário Armagedon, o dispositivo nuclear. Não para explodir o asteroide como no filme de Bruce Willis, mas para detonar uma ogiva a uma distância específica da superfície da rocha. A radiação X e gama vaporizaria uma camada superficial do asteroide e esse material ejetado agiria como um motor de foguete, empurrando a apófises na direção oposta. É uma medida desesperada, mas é a que carrega a maior densidade de energia disponível para a nossa espécie. O efeito social. 2029 está chegando. Enquanto 2029 se aproxima, a tensão psicológica sobre a população mundial vai crescer. Já vemos hoje o surgimento de seitas apocalípticas e teorias da conspiração que afirmam que a NASA está escondendo a verdade. A transparência será o maior desafio dos governos. Precisaremos de sistemas de monitoramento em tempo real, acessíveis a qualquer cidadão, para evitar que o pânico destrua a ordem social antes mesmo do asteroide chegar. Mas há um lado luminoso. Apófises é o único inimigo comum que pode forçar a humanidade a parar de olhar para suas diferenças e começar a olhar para as estrelas. Ele nos lembra que somos passageiros em uma nave espacial orgânica chamada Terra, e que a manutenção dessa nave é nossa responsabilidade coletiva. Em 2029, quando bilhões de pessoas olharem para cima e virem aquele ponto brilhante cruzando o céu, sentiremos o peso da nossa própria existência. Seremos lembrados de que somos poeira estelar que aprendeu a calcular sua própria trajetória. O veredito de 2025. Onde estamos agora? Neste exato momento, enquanto você ouve esta narração, o Apophis está a milhões de quilômetros de distância, viajando pelo vácuo silencioso. Mas as antenas de Deep Space Network da NASA não param de escutá-lo. Cada novo dado de radar é um tijolo na construção da nossa segurança. As notícias mais recentes de 2024 e 2025 sugerem que a chance de atingirmos o buraco de fechadura em 2029 é extremamente baixa, mas não é zero. E na ciência da sobrevivência, não é zero é o suficiente para nos manter acordados. A missão Osiris-Apex, da qual falamos na parte 1, é a nossa maior esperança de transformar o talvez em certeza. Quando ela chegar ao asteroide após o encontro de 2029, saberemos se a gravidade da Terra alterou o interior do asteroide, se ele liberou gases, ou se sua rota sofreu a influência do efeito Yarkovsky de forma mais agressiva do que prevíamos. O Apophis é um teste de inteligência para a nossa espécie. Ele é o exame final da defesa planetária. Conclusão: você teria coragem de olhar? No dia 13 de abril de 2029, a humanidade terá um encontro marcado com seu maior medo e sua maior curiosidade. O Apophis passará tão perto que será impossível ignorar o fato de que o universo não é um lugar estático e seguro. Ele é dinâmico, violento e majestoso. Você teria coragem de olhar para o céu, sabendo que aquela rocha detém o poder de redefinir o futuro da sua linhagem? Sabendo que o que separa a nossa civilização da extinção são apenas alguns quilômetros de vazio e a precisão dos nossos cálculos matemáticos? O Deus do caos está a caminho. Ele não sente ódio, não sente pressa e não aceita negociações. Ele apenas obedece às leis da física, e cabe a nós, os habitantes deste pequeno ponto azul, usar essas mesmas leis para garantir que o nosso amanhã continue existindo. O tempo está correndo, 2029 está logo ali. Se você quer continuar recebendo as atualizações críticas sobre a órbita de Apophis, os dados das sondas espaciais e as simulações de impacto atualizadas, o seu lugar é aqui conosco. Comenta Apophis aqui embaixo. Ao fazer isso, você se une a uma comunidade de mentes alertas que preferem a verdade dura do espaço à ignorância confortável. Inscreva-se e ative as notificações.
Estaremos aqui, monitorando cada quilômetro dessa jornada até que o Deus do Caos passe por nós e se perca novamente na escuridão do sistema solar, ou até que tenhamos que lançar a nossa última esperança para detê-lo. O destino da humanidade já foi escrito nas estrelas? Ou somos nós que seguramos a caneta? A resposta será dada em uma sexta-feira 13, daqui a alguns anos. Obrigado por assistir e continue olhando para o céu.